já se inicia na colheita do café. Pesado é o fardo e o gosto amargo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E Geraldo, você sabe qual é o número desse episódio? Esse é o 150? Caraca, velho, 150 episódios, hein? Quem diria que nós iríamos tão longe? Já tem aí 150 episódios para você, ouvinte, aprender aí um pouquinho mais de política com a gente. 150 tem um truquezinho, né? Porque tem alguns episódios que não foram numerados. Você foi contar tudo. Tem um truquezinho aqui ou ali. Mas é episódio pra caramba, né? Tem muita coisa aí, muito conteúdo. E pra comemorar essa data tão importante, Geraldo, quem que a gente vai receber aqui? Hoje a gente vai receber o Tomás e a Cristine, cara. E eles são membros da banda El Efecto. Ah, cara, que maravilha, que honra receber dois integrantes de uma das bandas mais tocadas aqui, eu acho que no Chutando a Escada, o ouvinte aí mais roots, sabe? Que a gente curte muito. E que papo, né, cara? Que papo legal. É uma baita conversa. O El Efecto é uma banda ativista, é uma banda inovadora, né? Tanto em termos das letras, das narrativas, da crítica, quanto em termos musicais também, né? Muita mistura, samba, rock, música de raiz mais nordestina, forró, tem de tudo um pouco, né? É verdade, é uma banda muito eclética e não é um ecletismo usado, né, em vão, né? Como a gente vai tentar explicar aí e aprender no papo, tem toda uma relação com o que a banda entende como projeto, né, o El Efecto. E olha só, o Brasil pegando fogo, muita coisa acontecendo. A gente agora vai parar para ouvir música de resistência e música de qualidade. É isso aí. Vamos passar logo pro papo então, que esse papo tá longo, tá gostoso e tá muito bem musicado, né? Mas antes disso eu queria agradecer aqui aos apoiadores do Chutando a Escada, como a gente faz toda semana. Essa semana a Natália Teixeira Braga e o Sebastião Ferreira de Lima passaram a apoiar aí o podcast. Faça como eles também, vá lá em chutandoaescada.com.br/apoio. Você pode ajudar a continuidade desse projeto em uma das nossas campanhas, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você, ouvinte aí, pensa em apoiar um projeto de divulgação científica que defende democracia e direitos humanos, considere o Chutando a Escada ou outros tantos projetos que tem por aí. E a gente diz que é apoiador porque é apoiador mesmo, né, Felipe? Essa semana eu entrei numa enrascada aqui, pedi ajuda lá no grupo e a Naime Pimenta, nossa apoiadora de longa data, veio ao meu socorro imediatamente, me salvou de uma enrascada. Obrigado. Obrigado, Naime. Beijão. A Naime eu já tive a honra de conhecer pessoalmente, ela e o Nuno. Dois apoiadores Chutando a Escada, gente boníssima. Olha, o grupo lá, que honra ter uma galera desse gabarito apoiando esse projeto, enfim. É isso aí, vamos em frente. Olha só, a banda El Efecto é uma banda que você consegue ouvir aí em todas as plataformas, no Spotify. Tem muita coisa também no canal da banda no YouTube. A gente mesmo fala aqui de alguns clipes da banda. Então você pode procurar lá El Efecto no YouTube. A gente também vai deixar todos os links dos clipes citados nesse papo
aqui na descrição desse episódio. E você também pode fazer o download das músicas na íntegra no site da banda, que é o www.elefecto.com.br. Agora, se você nunca ouviu a banda, olha, escuta até o fim, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E um abraço pro Yuri, né? Que a gente não falou no episódio, mas valeu, Yuri. Grande Yuri. Aliás, já troquei uma ideia com ele depois da gravação, já tem um café agendado aí. Yuri, vamos fazer isso acontecer, cara. Grande Yuri, ele que fez toda a mágica aí, e graças a ele a gente recebeu aqui a Cris e o Tomás. É isso aí. Então, com vocês, o grande encontro do Lampião com o Ike Batista. Se esvai em vão, sem laço, sem chão, sem voz. Marcha veloz rumo ao abismo. Se a vida atropela, então o que há de melhor em nós? Um passo atrás, talvez revele outro caminho. Escreve a frase no espelho pra que se confunda com teu próprio rosto. E cada olhar sobre si mesmo traga à boca o gosto. Não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer. O corpo que cai do penhasco engana-se como convém. Ao longo da queda repete pra si até aqui tudo bem. Lá onde dorme a chama, quero ir lá onde cala a voz. Por baixo das máscaras do peso que esmaga, mesmo desfigurada, a vida ainda pulsa. Estende o braço, abre espaço, abre espaço. Não há solução dentro do teu conforto. Não há solução sem um passo Bom, Geraldo, então hoje, cara, nossa, que honra, bicho. A gente tem a honra aqui de receber dois integrantes de uma das bandas, acho que preferidas do Chutando a Escada. A gente já falou deles muitas vezes aqui no ar. O ouvinte mais roots sabe aí que a gente curte muito essa banda, que é o Tomás e a Cristine da banda El Efecto. Nossa, é uma honra enorme ter vocês aqui. Que alegria. Muito obrigado por topar o convite para trocar essa ideia com a gente aqui no Chutando a Escada. Pô, a gente que agradece. Obrigado demais pelo espaço e ter essa oportunidade de interlocução aí. Pra gente é uma honra mesmo. Obrigado mesmo. Não, então, me juntar ao Felipe aí, receber vocês, Cristine, Tomás, acho que isso é um papo super gostoso. A primeira vez que eu ouvi falar do All Effecto foi num outro podcast, né? Foi no pessoal lá do lado B do Rio. Acho que o Tomás até foi lá gravar com eles, 2018 ainda. Parece um outro mundo, né? Antes da eleição, não tinha... mas deixar um abraço aí também pros amigos do lado B do Rio que apresentaram a gente. Como o Felipe falou, né? A gente já tocou algumas músicas do El Efecto aqui, gosta bastante da banda, ficou muito feliz quando a gente começou a conversar lá no Facebook. É um prazer receber vocês aí. Valeu.
Muito bom. Gente, ó, então já vou tirar aquela coisa de fã já no início da conversa, assim, pra mim, ouvir o trabalho de vocês é um alento, assim, é muito bom mesmo, assim. Tem músicas, assim, e alguns clipes também que dá vontade de levantar e aplaudir sozinho, assim, sabe, com fone, que nem um maluco na rua, assim, aplaudir no final, falar isso aqui é uma obra de arte mesmo. Então, ouvinte, se você não conhece, você tem que parar e ouvir. São músicas que tem letra, né? São músicas que têm arranjos muito dinâmicos, né? E pouco comerciais, eu diria, né? Porque as músicas são longas também e muito densas e vale cada segundo. Aqui no Chutando na Escada a gente tem, como o Geraldo falou, essa tradição de tocar as músicas que a gente gosta, músicas que têm a ver com temas que a gente tem trabalhado, e uma das minhas dificuldades foi que trecho escolher para tocar quando a banda é o Effecto, porque a música ela tem um início, meio e fim, né? As músicas ela tem toda uma construção, que são construções assim riquíssimas. Então, como eu disse, é um grande alento. A gente escuta por aí né, a indústria cultural brasileira ou a música não tem mais música de resistência, não se produz coisas mais de qualidade. Vira e mexe a gente escuta isso por aí, né? Mas é porque você não está procurando direito, e o Effecto é mesmo, assim, tanto em termos da musicalidade, né, mas também a letra que vocês compõem, assim, parabéns, e como fã, assim, eu tenho muito a agradecer, é um alento, ainda mais essa conjuntura, como o Geraldo falou, ouvir tanta música boa e música de resistência que tem uma mensagem tão clara, né, e direta, de esperança, de luta, né, de resistência. Valeu, gente. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Eu precisava falar isso, então já tirei isso do meu peito. Agora vai. Não, valeu demais, que a gente, como tem esse trabalho que é basicamente uma militância mesmo, né, em termos pelo menos de o que a gente tira disso, é basicamente o que a gente põe nisso, né, é o trabalho da vida mesmo, todo mundo trabalha em outras coisas para poder ter esse espaço e tocar isso, então esse tipo de retorno é que alimenta também e faz acreditar que o negócio vale a pena, porque realmente não é sem dificuldade que a gente consegue ir tocando e conduzindo e levando esse projeto, né, há tanto tempo, por acreditar que pode ter alguma função também aí no meio da questão das lutas todas, pode de alguma forma somar e se desdobrar em outras coisas, enfim, então obrigado por esse espaço, que ele também é uma das coisas que faz a gente seguir acreditando que vale a pena tocar o negócio, que faz algum sentido para alguém, né, e a gente seguir firme aí. Ô, Tomás, emenda aí, cara, conta um pouco da história da banda pra gente, né? Eu sei que já são 15, 16 anos de trajetória. Conta um pouquinho pra gente como é que a banda começou, o porquê, de quem foi essa ideia maluca aí, e como vocês estão juntos há tanto tempo. Bota a cara lá fora e conta o que o teu olho escolhe ver. Olha pra dentro agora e lembra do que vão esquecer. Corre porque aí vem ela. Vem pra te lembrar. Tranca a porta e a janela. Se esconde dela. Bom, esse ano a gente está completando 18 anos, em 2020. Praticamente a idade da Cris, não é, Cris? Não, quase. Acho que aqui a gente está num formato interessante para falar sobre a história da banda, porque, bem ou mal, acho que temos aqui um representante mais da velha guarda e representante da nova guarda. Acho que são as duas coisas que fazem o negócio seguir firme, porque a gente começou lá atrás com um propósito, né, de fazer de ter um espaço musical com a pretensão de ser livre de amarras, de gênero, de estilo, né, e conseguir botar isso num caldeirão, tudo que a gente gostava como músico, de música, na verdade, sem muitos limites, mas ao mesmo tempo sempre amarrando isso com um propósito de inquietação política, né, tentar
tentar juntar esses dois polos de instigação estética e política e fazer ali umas músicas que mobilizassem a gente nesses interesses e tal. E basicamente, cara, o projeto segue o mesmo, né? Desde lá de 2002. E é claro, as dificuldades de se conduzir isso e de fazer isso assim, por militância e por... Elas vão fazendo com que algumas pessoas vão ficando por terra aí, né? Com as dificuldades todas da vida, de conciliar as coisas pro projeto. E ainda bem que outra galera foi somando e hoje em dia a gente tem com um grupo muito legal que tá muito imbuído todo mundo, né? Então, acho que tem essa coisa hoje em dia, de quem começou lá a banda, só sobraram 2. Mas é graças ao pessoal que somou agora que também ressignifica isso e dá um novo fôlego pra coisa, né? Então, acho que a gente começou com essa pegada e, na verdade, eu acho que foi basicamente um processo nesse tempo de aprofundamento desse mesmo projeto, sabe? De radicalização desse projeto, de alguma forma, assim, estético e político, e da gente tentar dialogar com o tempo. Aí a Cris... Então, fala aí, Cris, da tua entrada aí. Eu cheguei na banda, era acho que meados de 2017, que aí os meninos já estavam no processo meio que final da produção do disco, né? Estavam no processo de mixagem, a maioria das coisas já estavam gravadas e compostas, então eu participei um pouco ainda dos toques finais da produção do Memórias do Fogo, e aí daí em diante. Mas eu conheci a banda já há bastante tempo, porque eu fui aluna do Bruno, que é um dos fundadores da banda, então eu já acompanhava a banda já há algum tempo, mas eu sou de um outro contexto, né? Eu morava na favela de Manguinhos, então eu nunca tive muito acesso, ou então coisas mesmo de adolescente, de não fui muito ligada em rock, em coisas específicas que talvez não circulam tanto ali nas periferias, na periferia do Rio. E aí eu acho que é bacana isso que o Tomás coloca, de que são 2 só que estão, né, da banda, do início da banda até agora. Eu acho que tantas pessoas que já passaram, eu acho que é tipo um renovo pro que a banda propõe mesmo, sabe? Vocês falaram aí da playlist, da playlist de vocês, assim, o meu top 3 da banda... As músicas são das músicas lá de trás, sabe? Um pouco antes do Pedras e Sonhos. E aí, quando eu ouço essas músicas de antes e eu ouço as músicas de agora, claro que tem uma mudança, né? E tem outros aspectos, tem coisas que foram agregadas mesmo pelas pessoas que passaram por elas, e agora com a entrada da Aline também, que é uma baita compositora, instrumentista. Então, acho que isso acaba sendo um renovo natural da banda, sabe? Não é... Claro que todo mundo faz as pesquisas para saber o que tem, como traduzir o que a gente quer dizer musicalmente, artisticamente nas músicas, nas letras, e nos arranjos, na instrumentação. Mas eu acho que quando se agrega pessoas, é uma vivência inteira nova que está chegando para a banda, sabe? Então, às vezes pode ser um processo difícil ter que renovar, e é trabalhoso quando acontece, mas acaba sendo isso, um renovo que não é forçado, sabe? Que acontece, que tá aí e que tá dando caras novas para o Effecto, tá aí quase 20 anos na estrada já, sabe? Quantos vocês são hoje? Hoje nós somos 6. Somos 6. E eu acho que é isso, essa mistura. Foi uma oxigenada muito grande. Eu acho que esse lance da longevidade também passa por aí, passa por essa... Claro, tem uma instigação comovente ali de uma persistência que atravessa os tempos, mas que ela também é um pouco daquilo que tu falou, de você sentir que isso faz sentido para alguém e isso alimentar o processo, mas também essa chegada de novas pessoas tão imbuídas quanto no projeto político e estético, sabe? Que ressignificam as coisas e levam também... tanto o ambiente próprio da banda para um outro lugar, né? Como as discussões, como o afeto ali mesmo para o negócio funcionar, né? Então eu posso dizer que a gente está num momento mais legal da banda, no sentido de estar todo mundo junto nessa mesma sintonia para puxar o negócio para frente e seguir dando mais fôlego aí pro negócio.
paz, todos os sentimentos impuros que aprendi a trancar nos porões da minha alma, nos porões escuros da minha alma. Pois as linhas tortas da minha vida, tu, ó Senhor, retificaste. A inquietude do meu espírito, o ódio do meu coração, tu, ó Senhor, aplacaste, tornando a vida possível, toda a dor suportável, enfim. O brilho da luz branca, o peso da cruz santa, a me cegar, a me pregar, tudo tão claro, ó Senhor. Eu suportei, eu aguentei, eu aceitei, eu esperei. Ah, mas hoje eu não espero mais. Quero a vida agora, na guerra desse mundo. E se há servos e senhores, louvemos essa disputa. Toda a glória, a paz que se conquista através da luta. Velho, irei atrás onde quer que se esconda. Porque hoje, enfim, eu sei. Hoje eu sei que quanto maior a luz, quanto maior a luz, maior a sombra. Dos porões eu abro a porta. Agora me libertei. Acorrentado às minhas próprias escolhas, sempre estarei. Eu me confesso, eu rezo pra que tudo seja teu. Fui fiel às tuas linhas. Eu queria até aproveitar o gancho para fazer essa pergunta, né? Porque a insurreição ou a revolução, a revolta popular, né? A mobilização popular é um tema que eu diria bastante recorrente na história da banda, né? Você tem várias e várias músicas onde ou é uma liderança revolucionária que está sendo homenageada, ou é a mulher negra pobre que tem ali a sua luta cotidiana, ou são alegorias, né, de levantes populares, até mesmo alguns clipes, isso fica muito evidente, né? O poder popular é uma questão meio que perene na obra da banda. Isso é pensado, surgiu meio que num processo natural? Eu tô falando alguma bobagem? O que vocês pensam sobre isso? Não, eu acho que assim, a gente vai apurando aí uma coisa de análise das conjunturas, mas de alguma maneira acho que a gente pode... Acho que o projeto político também, claro que ele está sempre dialogando com o tempo, né? Mas ao mesmo tempo o foco também dessa nossa questão, e aí talvez a coisa da luta popular realmente seja um gancho para pensar isso, que é algo que também, claro, que está sempre se ressignificando de acordo com os contextos específicos, mas é algo que também tem um dado estrutural, né? Atravessa um pouco o tempo. Eu acho que a gente tem escolhido, através dos tempos, focar nesse universo, assim, da luta popular, ou ao mesmo tempo para onde, qual é o enfoque mesmo de bandeiras mesmo, né? Eu acho que tem uma perspectiva, sei lá, de perceber isso num contexto mesmo de crítica anticapitalista, né? Pensar a tragédia da vida, né? Gerida pelo dinheiro, pela mercadoria, pelas formas de opressão, né? E aí isso recai e tem um entendimento de que a parcela popular que a classe trabalhadora, ou um termo que a gente encontrar, é quem paga o pato mesmo da lógica das coisas tais como elas são, né? E aí tem uma convicção de que é a luta popular também, que é um motor aí de transformações substanciais. Então, apesar de todas as questões de conjuntura, que algo que seria da política mais do momento, a gente também tem esse interesse em ocupar esse outro espaço, sabe? Até no momento atual isso é uma questão. Acho que desde 2013 e ainda mais agora, com um governo escabroso, né? O Bolsonaro e outras figuras tão lamentáveis quanto, há uma grande mobilização e produção artística voltada para cantar a resistência, esse tipo de coisa e tal. E eu acho que a gente se entende nesse meio também, obviamente, né? Mas a gente também deseja ocupar um outro lugar que passe um pouco
para falar de uma violência do Estado que, bem, de alguma forma ou de outra, também atravessa os tempos, né? Também que essa crítica não se limite ali a um resgate, a uma crença na democracia liberal, nem nada disso. A gente quer ocupar um espaço ali que acho que, voltando ao início que você falou, cuja base é a questão da luta popular mesmo. É de fato o nosso enfoque, e a lente com a qual a gente vê as coisas e é onde a gente quer, de alguma forma, estar junto, ser aliado e ajudar a construir uma reflexão sobre isso e pensar os desafios da esquerda voltada para esse tipo de questão mais específica, assim, né? Imagino que as novas gerações, né, quando vai, como a Christine, que entra na banda, ela entra extremamente alinhada com esse tipo de pensamento. Não dá para fazer parte de El Efecto e não pensar essas coisas, né, Cris? Não tem como. Mas é porque é uma coisa que a gente acaba conversando dos nossos encontros também, assim, a gente não planeja, né, vamos sentar e conversar sobre isso. É uma coisa que é natural, e realmente não tem que ser só a identificação musical, tem que ter pelo menos um espaço de diálogo que tenha algum tipo de coerência, né, de convergência. Assim, a gente se identifica, claro, com o espectro da esquerda, e aí, claro que existem umas coisas ou outras que a gente conversa, que a gente pode discordar, mas é isso, eu acho que tá todo mundo nesse lugar que o Tomás coloca, de um espaço que atravessa o tempo, porque é isso, assim, é muito fácil falar do Temer, né? Só que hoje não é mais o Temer. Temer tá na dele, na boa, fazendo sei lá o que agora, nesse momento. Né? Vivendo da aposentadoria que ele fez ele tirou a aposentadoria com 55 anos, até disso que ele tá fazendo, porra nenhuma. Exatamente. Seria muito fácil fazer uma composição, uma música, sim, por melhor que a música fosse, sobre o governo Temer, mas o problema não é o governo Temer, o problema é o que acontece que cria outros Temeres e Bolsonaros e, sabe? Porque se a gente analisa a história dos movimentos sociais, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, a arte é completamente entrelaçada com os movimentos sociais, independente de qual forma for. E o movimento popular também está nesse lugar, sabe? Por mais que exista um lampião, ou, sabe, isso que você disse de ter, ou de levantar a questão do movimento social, do movimento popular, ou de algum nome específico, né, Carlos Marighella, Teresa de Benguela, essas pessoas são importantes, são nomes que a gente precisa lembrar, como muito bem diz a música, mas que o movimento popular está presente em todas elas. Então, é importante pensar nessa massa e falar dessa massa mesmo, porque algumas músicas do Memória do Fogo poderiam ser muito bem cantadas há 20 anos atrás, e tomara que não, mas que poderiam ser cantadas daqui a 20 anos, sabe? Porque tem que se falar sobre o que está passando por cima de tudo, por cima de nome, por cima do Temer, por cima do Bolsonaro, é o que está criando isso tudo. Então tem que falar mesmo, tem que ter um discurso anticapital mesmo, mais difícil que seja, porque a gente está inserido há séculos nesse sistema, e pensar totalmente fora dele é quase que pensar... A gente tem que sobreviver dentro dele, né? Com esse tipo de discurso dentro dele. Mas já não posso mais aguentar essa postura. Me explica, seu doutor, como pode a caça se apaixonar por um caçador? Quanto mais apanha, mais satisfeita fica. Queria ser como você, tão bonita e rica, mas não foi um fado reservado para mim. Se eu nasci pra sofrer, foi porque Deus quis assim. O
que eu queria perguntar é assim, como é que é compor com essa galera? Como é que é compor, escrever letra, melodia, arranjo? Porque as músicas, elas são tanto a letra quanto os arranjos, a melodia, o negócio é tão profundo, né? E tem tanta coisa. Como é que vocês fazem isso, assim? A gente tá justo nesse momento de uma curva aí, de começar a pensar próximas coisas, né? E foi até, a gente tava reunido esses dias já bolando aí como é que vai ser essa coisa nesse novo cenário, com tanta gente envolvida diretamente, e estamos muito animados com essa coisa mais coletiva, assim. Porque no momento de composição lá desse último disco, a banda tava muito reduzida, num momento menor e tal, de menos integrantes, mudança de integrantes e tal. A gente tem essa dificuldade, porque por um lado a gente tem esse trabalho que a gente acredita muito e que a gente ralou um bocado para conseguir firmar ele, né, compor e dar o acabamento que a gente achou que devia e tal. E a gente sente que ele ainda tem muita lenha para queimar, porque a verdade é que muito pouca gente conhece, né? No meio aqui, como o programa aqui, é uma chance de expandir isso e tal. Então tem um lado que, assim, por outro lado a gente tem essa torrente da necessidade de produzir conteúdos, né? Que faz parte do mercado e de banda e tal, e das dinâmicas, até mesmo da mercadoria, né? Com as quais a gente tem que saber dialogar no fio da navalha, né? A gente ficou refém, sei lá, de um formato meio de músicas muito grandes e narrativas, né? Uhum. É o que a gente foi se habituando a fazer. E aí ele tem a gente consegue ver, assim, alguns princípios. Em geral, é sempre um lance de diálogo, música e letra, né? Esse universo narrativo, tanto da música quanto da letra, uma coisa vai puxando a outra, porque talvez isso que a gente foi radicalizando com o tempo. O lance do ecletismo, o risco desse ecletismo não ser uma mera banalização de um monte de gênero misturado. É o cuidado de pegar isso, mas construir ali em cada música uma certa unidade, né? Uma totalidade ali de um universo e tal. A gente tem lá uma música que chama O Drama da Humana Manada, se alguém puder escutar aí. Por exemplo, a gente viu uma pichação no muro que era: o malandro é o cavalo marinho que se finge de peixe para não ter que puxar carroça. Aí tinha essa frase, ela foi meio que um disparador de maneira essa frase, vamos fazer alguma coisa com ela. Aí, essa frase tem toda aquela malandragem de um samba de break, então, vamos mergulhar aí, então vamos. Aí começa vamos ouvir um samba de break, vamos pegar... Aí começou a desdobrar assim, vamos estudar o samba em algumas variações, aí vamos meter um pagode aqui, o que tu tá ouvindo aí? Olha essa referência aqui, vamos embora. Aí vamos indo, aí a letra foi levando para um lugar do trabalho, né, que já trazia aí, e aí a gente foi derivando isso, pesquisando o trabalho, vamos ver o manifesto contra o trabalho, vamos ler, vamos juntar os cacos aí das coisas e tentar construir essa narrativa. É logo cedo quando o medo vem pra me lembrar que é dia de trabalho. Nó na garganta, o galo canta e lá vou eu dançar. Atrás de quê? Salário. Eu penso na fuga, mas logo me afogo outra vez nesse meu calvário. Levanta, sacode a carcaça que a dança não pode parar. Trabalha. Dando corda nessa estúpida engrenagem. Espreme, esgota a força que te põe de pé. Aniquilando o que é humano, o que é coragem. O que é de errado, o que será, o que é. Toda fachada esconde a mesma humilhação. Terra arrasada onde se arrasta a multidão. Vem que tá na hora, não enrola, não demora, para não ficar de fora da fila do sacrifício. O trem vai rumo ao precipício. Atenção, portas se fechando. Estamos no vagão, somos a carga amarga, tristeza de boi, ruminando aquilo que era pra ter sido e não foi. Reféns da mesma trama, o drama da humana manada. A vida é isso, camarada? Começa como dádiva, mas logo vira dívida. Se
sobrevive à dúvida. Algo segue te dizendo que você valia mais. Valia mais, valia mais, valia mais. Mas veja só que ironia, ter a pressa de chegar onde não se queria. Sempre pra lá e pra cá, maldito dia a dia. O espírito no fosso, a força da vida de cão, essa nossa. Malandro é o cavalo marinho que se finge de peixe pra não ter que puxar carroça. Não. Pera lá. Trabalha, espera, porque quem trabalha prospera e quem espera sempre alcança. Não desespera. Depois da tempestade vem sempre a bonança. Trabalha, espera e confia, pois a tua estrela ainda vai brilhar um dia. Um brinde à meritocracia. E o banquete quem serve, falacete quem ergue, de quem o sangue ferve, ferve. Caraca, moleque, segura aí que é hora de pisar no black. Aí uma coisa vai puxando a outra, aí, pô, vamos fazer uma viagem com os escravizados construindo as pirâmides lá com os blocos de pedra nas costas, vamos, então puxa já uma referência árabe aí, uma música, sei lá, puxar umas escalas árabes, enfim, a coisa vai toda sendo construída nos fragmentos, nesse diálogo música e letra, e aí uma coisa puxa a outra, às vezes é a letra que puxa, né, uma referência, às vezes pô, olha que barato essa frase musical aqui, pô, isso aqui evoca tal universo, então vamos construir uma letra que fale com isso. Acho que é bem essa pegada do diálogo, música e letra, que permite uma coisa meio fragmentada, aí o esforço vira o esforço de juntar esses fragmentos e ligar tudo, né, numa narrativa. Isso pra gente acaba sendo meio sofrido, porque a gente não é muito hábil, né, em termos de... não é muito eficiente, então as coisas demoram um bocado. Para novas coisas aí que estão por vir, a gente também pensa em encontrar outros caminhos, talvez, essa perspectiva mais coletiva, não só a coletiva que já era, de sair parcerias com pessoas que não sabem que fizeram com a gente, né? Agora parcerias com pessoas que estão conscientes nesse processo também, e estamos nessa de querer seguir nisso, mas também querer se abrir a outras formas poéticas, umas coisas mais sintéticas também, enfim, estamos aí para experimentar. É quando suportar, sustentar essa grande mentira, pois a verdade é indigesta. Quem sustenta essa festa é o suor da tua testa. Essa grande mentira, pois de tudo que eu faço não me sobra pedaço e ainda sigo no compasso, pois de tudo que eu faço não me sobra pedaço e ainda sigo no compasso. E essa música, o Drama da Humana Manada, o final dela volta naquilo que a gente estava falando, né? Porque no final a letra faz uma chamada, né?
que haja coragem, se a chama se organiza, o que ocorre? Reaja coragem, né? Haja coragem. Então, essa é uma característica da banda, sempre vem com uma mensagem também de resistência, de luta, né? de mobilização popular. Essa é uma música muito interessante também, é uma baita aula. Então vamos lá, cara, uma música que me chama bastante atenção, até a Cris já citou ela aqui no papo, é Carlos e Teresa, né? É uma música lindíssima, né? Que tem uma letra muito rica, fala lá do 25 de julho, do 4 de novembro, vai levando o ouvinte, né, a reverenciar esses dois personagens de luta, aquela coisa, né, da força que enfrenta o medo, né, o sonho que o medo ofusca, sangrando dentro de um fusca. Eu acho que puta, isso é genial, né? Mas tu tem que lembrar, outro tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. Mas tu tem que lembrar, outro tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. A força que enfrenta o medo, a força que enfrenta o medo, pendendo de um arvoredo, pendendo de um arvoredo. A força que enfrenta o medo, a força que enfrenta o medo, pendendo de um arvoredo, pendendo de um arvoredo. Mas teu nome há de ecoar, condomínio na favela. Teu nome há de ecoar na avenida e na viela. Teu nome há de ecoar que eu vou levar na cidade, no campo, na rua ou na cela. Teu nome há de ecoar. Mas tem um detalhe que me chamou muita atenção no clipe da música, porque eu fui procurar o clipe e ali, cara, tem um negócio incrível que acontece naquelas imagens, né? Tem ali um contexto, né, de uma liderança popular, e ao redor dessa liderança popular você tem crianças brincando, né? E tudo parece que caminha para que aconteça um assassinato, né, de uma mulher preta, uma liderança, e as crianças e a comunidade reagem, né, e conseguem evitar algo que poderia se combinar com uma tragédia. E essa é a imagem que eu fiquei, essa é a sensação que eu tive quando eu vi o clipe, né? E, cara, não tem como não fazer uma relação que eu não sei se ela existe, né? Até porque eu nem sei se o clipe foi feito antes ou depois da tragédia, do assassinato da Marielle Franco, né? E eu não sei se vocês têm alguma referência ou tem alguma coisa para falar sobre essa música, mais especificamente sobre o clipe também, se eu entendi direito, porque pode ser um problema de dislexia minha também. Fala, pô, não tem nada disso, mas aquelas imagens são muito fortes, assim, né, pra mim. O que vocês queriam passar naquilo ali? Eu só começo dizendo que, assim, o que eu aprendi muito com essa banda é que toda a interpretação é bem-vinda, sabe? De que depois que a gente lançou o clipe, muita gente veio fazer comentário de coisas que viu no clipe que a gente mesmo nem sabia que tava lá, sabe? Mas que quando apareceu a interpretação, a gente... Então acho que cada significado que aparece, pessoal, das pessoas, sejam que agregam, pra gente é super bem-vindo, assim. Mas sem querer, agora tentando dizer um pouco o que eu disse, já fazendo umas afirmações, total, né? Em relação a Marielle, né? A referência. De que pra gente foi... pelo menos não posso falar por todo mundo, eu acho. Acho que falar um pouco por mim, assim, como eleitora da Marielle e como uma pessoa que se identificava muito com a Marielle por ser mulher negra da favela, essas coisas, de que era necessário, sabe? E que ainda é necessário nesse momento
Porque se a gente tá falando de memória, né? A gente precisa lembrar da Teresa de Benguela e do Carlos Marighella. Eu acho que é também, de alguma forma, deixar registrado que é preciso lembrar também da Marielle, sabe? De que, assim, 25 de julho e 4 de novembro não foi data de aniversário, né? Foram os dias das mortes mesmo. E de que as descrições da letra são sobre as mortes mesmo, né? A Teresa se pendurou na árvore mesmo, preferiu morrer e se matou do que se tornar escrava, assim. E o Marighella foi assassinado dentro do Fusca. Então as coisas que são colocadas na letra da música não foram à toa e não foram momentos glamourosos da vida de nenhum dos dois. E colocar uma referência e uma memória, né, da Marielle, mesmo tendo sido muito trágico o que aconteceu com ela, né? É muito covarde o que aconteceu com ela. Traduzir de alguma forma artística e colocar, talvez, eu acho que de novo trazendo a questão dos movimentos populares, acho que foi pelo menos muito importante para mim. Essa concepção de clipe, a leitura que você fez é a leitura que eu fiz também, e até na hora de produzir o clipe, de pensar das coisas. E também foi o Medrado, que é um amigo nosso, que teve a ideia do clipe. Ele inclusive tem o trabalho dele aí, Quatro Moinhos, que é bem bacana, acho que é legal todo mundo procurar também. Então, acho que se não tinha Marielle na letra, a gente precisava colocar ela num outro lugar. E a oportunidade veio com a ideia do Medrado de colocar num clipe essa ideia, assim. Queríamos que o final real da vida, né, fosse o final do clipe, mas não aconteceu, e aconteceu o que aconteceu, a gente precisa lembrar, assim, por mais dolorido que seja, que, assim, não é, por mais que o final do clipe seja feliz, não é não é uma história glamurosa, né? Então, pelo menos para mim, foi muito importante ter essa referência da Marielle em algum lugar na concepção artística da banda. Pois se eu posso acrescentar algo, uma coisa que eu acho que diz respeito, e aí tem esse lance de, claro, ter ali uma referência que, é evidente em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo não tão escancarada assim, mas como é uma coisa muito recente que mexeu muito, né, com todos nós e tal. Mas uma coisa que diz respeito também ao cuidado desse lugar que a gente quer ocupar na tarefa da música de protesto, né? Que é esse cuidado de sutileza de não capitalizar, né, com as lutas, e ter esse cuidado também de poder abordar os assuntos, mas sem fetichizá-los, né? E é uma tensão pra gente nesse momento, pensar como fazer as coisas e usar essas bandeiras, e aí a Marielle se tornou uma delas, né? De maneira cuidadosa e responsável também, né? Porque, enfim, por todos os motivos pessoais e também de os riscos envolvidos com isso para pesar sempre essa balança, né? Até que ponto a gente está agregando uma coisa e também não capitalizando com essas bandeiras, né? Eu acho que o vídeo a gente tentou trazer essa referência que era incontornável para pensar Memórias do Fogo, Carlos e Teresa, para o nosso contexto, né? E dialogar diretamente com o nosso contexto, que em alguma medida é o mesmo, né? Em vários aspectos, e está falando sobre os vermes e está passando pela milícia e de alguma forma, ao mesmo tempo conseguir criar isso de maneira com alguma poesia, alguma sutileza, que não seja simplesmente repisar aquilo, que pode ter o seu valor também, mas que é um cuidado que a gente tem, né, ao conduzir essas questões, que eu acho que é importante a gente ter essa responsabilidade, sei lá, em relação a protagonismo, em relação à manipulação que às vezes pode ser um pouco, né, ter uma falta de cuidado. Eu acho que passa por aí também, encontrar esse tom, né, que eu acho que a Cris falou muito bem, encontrar esse tom daquela presença estar firmemente ali, uma maneira dentro de uma linguagem que
que a gente tentou fazer com que fosse cuidadosa também, e inclusive para ser mais potente ainda, né? Às vezes o olhar mais ou menos indireto da questão, assim. Enfim, só pensando nessa questão específica do clipe, para se pensar o próprio desafio sobre o qual a gente tem refletido muito, assim, né? De se fazer música engajada, né? Muito interessante ouvir falar sobre isso, assim, e o efeito que teve em mim foi de potência, né? Dá para perceber que a Marielle tá ali, mas sem nenhuma menção direta, né? E depois a catarse que eu tive é o seguinte: era por isso que ela lutava, né? Era essa agenda, o sonho, né? A pedra, né? O que a Marielle lutava. Então acho que vocês conseguiram traduzir assim, todo um ideal de luta, de funcionamento das coisas, de percepção de mundo, que a Marielle lutava sem citar, né? E por isso se tornou uma referência muito poderosa para mim. Repito, acho que os ouvintes têm que ver esse clipe, ele é belíssimo, né? E eu acho que gera boas reflexões em várias dimensões, né? Tanto na musicalidade quanto na letra, né? Quando faz referência ao Carlos e à Teresa, e o clipe traz essa terceira camada, né? Que é a luta que todos nós vivemos, né? A luta da nossa geração, né? Que culminou inclusive com o trágico assassinato da Marielle. Cara, muito, muito legal, genial o que vocês fizeram naquele clipe. Pô, valeu. Vou levantar aqui a bola, como a gente falou, do nosso amigo, o Duda, o Eduardo Medrado, que somou junto, fez esse roteiro junto com a gente, e mais toda a galera que ralou, todo mundo que chegou junto lá por identificação lá e colou junto toda aquela turma lá. Muito bom. E aí, pra emendar, né, eu acho que uma outra música que eu gosto muito é Chama Negra, né? Que inclusive o clipe também é belíssimo, né? Com várias imagens de mulheres negras, né? Que tem, nossa, essa música é lindíssima, assim. É difícil conter as lágrimas nessa música. Um arranjo musical, nossa, é lindíssimo e ao mesmo tempo um soco no estômago. É uma das músicas que eu queria tocar aqui, porque vale a pena, né? Já que a gente tá falando de liderança, de uma mulher negra, eu acho que Chama Negra é uma música muito especial também. Chama, mulher negra é força e clama pelos nossos, pelos seus, e ama do mais profundo ser. Chama, mulher negra, brasa acesa, inflama, vem alumiar o breu e trama a densa manta dos sonhos meus. Canta, invade o peito, o corpo todo exclama, de todo grito ainda se faz bonança pra aliviar os olhos meus. Canta, invade o peito, o corpo todo exclama, pois dia a dia a força se agiganta e faz girar o mundo meu. Chama, mulher negra é força e clama pelos nossos, pelos seus, e ama do mais profundo ser. Porque a música chama Negra, da Raquel Barros, uma compositora lá também da favela de Manguinhos. E eu acho que vale também lá das meninas que fizeram o clipe, né? Quando a gente lançou as músicas, todas as músicas têm um vídeo, e a edição e as ideias dos vídeos individuais que estão no YouTube das músicas foram distribuídas para várias pessoas. Eu acho que é mais um aspecto da banda também, que é de novo esse processo coletivo da criação, né? Então acho que, já que você falou do clipe, quando for assistir, acho que vale lá ver
as meninas que fizeram os clipes. Eu só lembro só da Monique, né, Tomás? A Fran, né? A Fran. Marcele Campos, Verdade. que é uma grande parceira também, verdade. companheira. Fizeram essa edição mais com o coletivo, que lá tem todos os créditos da galera. Acho que a música foi uma música bastante marcante pra gente e também foi muito especial porque foi a música, a gente convidou a Aline para fazer o arranjo dessa música, trazendo as vivências que ela tem de música latino-americana e tal, música peruana. E a partir dessa aproximação da Aline, que fez o arranjo dessa música e gravou também algumas outras, uns sopros e tal, foi também a aproximação que fez ela entrar na banda, né? Então a música é cercada de um significado muito especial pra gente e também, sei lá, né, acho que essa presença também da Cris e da Aline, depois de muitos anos a banda sempre foi aquele negócio, aquele espaço masculino, né, e tal, que tende às vezes a reiterar o que a gente tem de pior, né, essa reunião de homens e tal, e essa entrada delas também foi fundamental pra banda, sabe, virar uma outra coisa, sabe, então essa música de alguma forma também sintetiza isso, sei lá, ou poetiza isso, então pra gente também é uma música muito importante. Assim. Bom, não tem como não falar de mais duas músicas pelo menos, né? Eu vou falar então da porta de entrada minha, né, quando eu conheci o Effecto foi por meio dessa música, o Monge Executivo, foi numa aula, né, e uma aluna minha, Fernanda, que falou, professor, isso que você tá falando tá numa música chamada O Monge Executivo da banda O Effecto, aí que eu descobri o Effecto, né? Enfim, só para o ouvinte não ficar curioso, a gente estava falando um pouco sobre essa coisa do coach, como que ele ocupa um espaço muito conveniente dentro desse período ultraliberal que a gente vive hoje. E essa música, cara, ela é genial, assim, ela tanto musicalmente, mas também a letra. Ela tem a abertura, né, que lembra aquelas músicas de meditação, que tem aquela pegada, né, de zen, né, que vai levando, e a letra vai te levando nisso, né, o mercado é como a guerra, né, o Ocidente flerta com a filosofia zen, né, o espírito elevado dinamiza a produção, e aí tem um determinado momento da música, né, que ela vai mudando totalmente, né? E você tem um momento assim que quase que uma hora da purificação, né? E aí você tem uma mudança assim radical na maneira como a música vai sendo construída, até que leva para mim o que é o ápice, né? Que é quando a cerimônia começa, né? A cerimônia está para começar, pega o querosene e taca fogo nessa falsa paz, e eu acho essa uma crítica assim genial sobre esse tipo de apropriação, né, da cultura zen com essa lógica neoliberal. Aliás, é um trecho, inclusive, da letra, né, que é essa mistura de artes marciais com ideologia neoliberais. Eu acho que é uma música que merece ser escutada, né, que ela capturou, eu acho, assim, um momento, né, que todos nós, acho que conhece alguém que se convence por meio desse tipo sei lá, de doutrina, sei lá como chamar, a trabalhar 14 horas, como vocês mencionam, até mais, e achar que isso, né, é um tipo de controle enfim, das próprias emoções e tal. Enfim, como que surgiu, cara, essa ideia? O que vocês pensam sobre essa música? Contem um pouquinho pra gente. Cara, até aquele papo que o Geraldo tinha falado da composição, né? Essa, curiosamente, surgiu ao contrário, surgiu
mas naquela mesmo princípio, né? Mas surgiu pela uma ideia musical. Tinha um riffzinho musical, uma frase meio uma cara de algo oriental, assim, né? Sei lá. Uhum. E aí tinha essa ideia, pô, vamos fazer acho que tá um barato aqui essa frase e tal. E beleza, então como é que a gente vai, né, justificar ou criar sentido dentro dessa lógica, música e letra? Aí, pô, então já que ela já tem essa onda, vamos isso já era um tema, né, que de alguma forma a gente era sensível para esse tipo de misticismo, né, cara? E isso era algo que a gente tava sentindo, essa coisa. E aí, então esse vai ser o gancho, vai ser esse papo zen, capitalismo zen. E aí a gente entrou nesse processo de ficar também, mergulhar nesse universo e tentar, até depois desse vocabulário corporativo e tentar fazer essa fusão. E aí foi assim que a gente foi desenvolvendo ela. O mercado é como a guerra, só os mais sábios vão além. O Ocidente, enfim, desperta e flerta com a filosofia zen. Foi um gerente iluminado pela semente da inovação. Calculou que o espírito elevado dinamiza a produção. Um outro dado talvez interessante da música é que ela também, de alguma forma, diz respeito a uma continuação ou uma correção, ou não sei, um desdobramento de uma música que a gente tinha feito, que chama-se Adeus, Adeus, que pertence a um outro disco, e que era uma música que num primeiro momento também era uma crítica à questão de jogar na conta de algo metafísico, os dramas que talvez cabem a nós resolvermos aqui, né, no mundo material. Mas ela tinha uma pegada que pela roupagem que ela mergulhava no mundo assim, da música gospel, até pelo interesse por música gospel esteticamente, pela força disso. E a gente fez essa música. E é uma música importante pra gente, mas a gente sentiu que a gente ficou com certo uma relação conflituosa que a gente tem com essa música, porque eu gosto muito dela, acho que ela tem uma importância, acho que ela tem uma mensagem, mas ela também contribui, por ela ser de um gênero específico, que está, nesse caso, satirizando de alguma forma, né, a religião, mas num formato estritamente da religião, sei lá, coisa católica ou protestante, cristã, né, sei lá, ficamos incomodados também em ficar nisso e ficar nessa crítica que também muitas vezes tem uma crítica que passa pelo elitismo cultural, passa por preconceito, passa por vários aspectos que a gente não tem o menor interesse em cultivar. Então veio a necessidade também de se voltar um pouco contra esse tipo de espiritualidade e religiosidade que são cool, né? Hype, e que dialoga, não que a outra não dialogue com o momento do neoliberalismo, dialoga inclusive bastante, né, hoje em dia com a apropriação interessada da religião pelo poder e tal, mas é um outro drama, né, que passa por outras questões. Então a gente pensou também em bater nessa tecla, sabe, dessa coisa que passa também pelo misticismo, pelo mundo das sincronias e de uma coisa meio esotérica, que tem muito a ver com outra classe, né? Também um pouco com a classe média, e com esse espírito corporativo empresarial. Aí juntou as duas coisas e a gente foi desenvolvendo essa ideia para chegar nesse lugar e que no fundo era assim, uma perspectiva mais materialista também do que qualquer outra coisa, assim, né? Misturando artes marciais com os ideais neoliberais para aniquilar os seus rivais no mundo de capital. Nada é por acaso, não existem coincidências. Algo em outro plano une as nossas consciências. A cada passo, a cada gesto, em todo paradeiro, age uma força maior. Tô ligada na história.
fake ao estilo branco. Joga na moda velhinho. O opressor busca equilíbrio, bem tranquilo, explora, controla, oprime, violenta o povo do Haiti. Ritual ocidental de apropriação da cultura. Larga a bomba em Nagasaki, depois faz a acupuntura. Essa culpa não tem cura, nem nunca haverá perdão. Chegaram os ratos pra ruir com o Feng Shui da mansão. Porque nos túneis debaixo do chão chora a lembrança sobre a chuva de napalm e na pele de uma criança. Pra essa culpa não tem cura, nem nunca haverá perdão. Segura que agora é hora da tua purificação. Já não vai dormir em paz, um honorável self-made man. A insônia lhe corrói, a Babilônia rói. É que a cerimônia tá pra começar. O executivo quer ser zen, o monge ensina como faz. Pega querosene, não corre nem treme, taca fogo nessa falsa. Ela foi se encaixando também nesse universo de precarização do trabalho, esses temas que, né, que estão aí, né, que tem tudo a ver com a pegada do empreendedorismo. Eu acho que a roupagem é o que nos engole hoje em dia, né? Então ela ficou ela começou a ser feita há bastante tempo, mas aí quando ela chegou e as coisas estão pipocando aí também, acho que ela é bem dialoga com o nosso momento também, né, assim. Venha pra tua fornalha foi, venha pra tua fogueira eu serei. Pra honrar quem venha pra tua fornalha foi, venha pra tua fogueira eu serei. Pra honrar quem venha pra tua fornalha foi. Eu acho que pra essa camada aqui, eu acho que essa coisa do empreendedorismo tá pegando mais, sabe? De que, assim, é absurdo quando a gente vê o tanto como o emprego informal aumentou, né? E aí, junto com essa ideia de que tá tudo bem com o emprego informal, tem muita gente com essa ilusão de que é empresário, né? Eu de ser dono, sou meu patrão. Mas é isso, assim, tá nesse esquema de trabalhar 14 horas porque precisa de 14 horas para tirar o dinheiro suficiente para continuar trabalhando, continuar comprando comida, sabe? Não é nem para sustentar um luxo, né? Não é o empresário do luxo. Essa ideia de não ter um patrão, eu acho que tá um pouco nisso. Eu acho que o Tomás até já falou disso já e eu nem queria me alongar muito em relação a isso. De como a ideia do empreendedorismo também tem os seus problemas, porque assim, não é possível não ter um patrão, né, no capital, mesmo que você não veja o seu patrão, né? Ou é o dono da bicicleta que você está usando, ou é o dono da caixinha que leva comida que você está carregando, ou é o dono do fast food que você vai comprar comida para entregar para, sabe? Tem muita coisa nesses novos moldes de trabalho que são meio que ocultas, né? Que não estão tão na cara assim, e que quando não é colocado na cara e quando não é conversado, se mantém oculto, mantendo a engrenagem rolando, sabe? O que eu acho que é importante nessa música também, colocar. Bom, e aí tem, acho que uma música que faz um contraponto, assim, pelo menos pra mim, é Incêndios, né? Quando eu escutei, é uma música que encara, assim, de frente, assim, os nossos dilemas. Eu acho uma música importante para quem encara, por exemplo, quadros de depressão ou problemas, assim, emocionais. Eu acho que é uma música muito, muito rica também, né? Fala lá que, olha, não há solução dentro do teu conforto, né? Não há solução sem um passo atrás. Eu acho que faz um contraponto bastante interessante com aquela que você tem toda aquela doutrina mística enlatada, né? Que esteriliza as pessoas, e aqui você vem com uma outra pegada bem profunda, assim, olha, os dilemas existem, né? Encare-os de frente. Mas
Eu já vou avançar, porque senão a gente não termina hoje. Putz, tem uma música, Café, nossa, incrível. Acho que os professores de história deveriam usar essa música nas aulas, assim, é uma música... Bom, e a música que eu queria trazer, eu acho que é uma das músicas mais geniais da banda, que é o Encontro de Lampião com Eike Batista, né? Como que surgiu isso? Como que veio essa ideia, né? Eu acho que talvez seja a música mais escutada da banda, tô arriscando aqui, não sei. Talvez o próprio Eike tenha ajudado a viralizar um pouco. Né? Mas como que surgiu isso? Duas coisas bem distintas, uma é o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador. Cara, essa música também, acho que, assim como esse tema do empreendedorismo, do samurai corporativo, é um tema, né, do nosso momento, que cada vídeo que você vai ver no YouTube tem alguém falando antes sobre o melhor trabalho do mundo, ser seu próprio patrão. É uma referência quase incontornável, né? E você sai na rua, vê a rapaziada toda aí de bicicleta, carregando as comidas, ó. Naquele momento que era, sei lá, 2010, 2011, quando começou a ideia da música, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o Eike Batista era uma referência também incontornável e sintetizava, sei lá, muitos dos nossos dramas, né? A falácia das parcerias público-privadas, do desenvolvimentismo e tal, né? Um pouco... Aqui no Rio ele sei lá, comprou a cidade inteira, tava fazendo a cidade, lá o Porto do Açu, Cidade X, não sei o que lá, e era um cara que era uma caricatura mesmo, né, que encarnava, a caricatura que encarnava toda a ideologia, né, que é essa mesma, de alguma forma, do empreendedorismo, né, do self-made man, né, do cara que diz que começou do nada, com uma módica quantia de R$1 milhão do pai, né, aquela história que já se entrega por si só toda a falácia que justifica a lógica do sistema, né? Do capitalismo mesmo, né? É um personagem curiosíssimo, né? Que o X tem toda uma simbologia, cativa as pessoas pelo seu discurso, mas assim, é uma caricatura, né? Uma coisa... realmente é um conto do vigário ali que é impressionante, né? Para fazer menção aí ao samba da São Clemente, que o carnaval que tá virando o maior trabalho de base que existe, maior discussão, né? Tá substituindo um papel importantíssimo aqui. Mas enfim, naquele momento o Eike representava isso, né? Eu acho que era um grande fantasma pra gente expurgar, né? E aí, como ele era um personagem tão caricato e tão alegórico, né? Por estar encarnando ali toda a lógica de um sistema, né? E as falsas histórias que compõem as lendas que justificam os sistemas e os mitos, né? A gente resolveu pensar nessa jogada do cordel, né? Beber nessa tradição do cordel, e aí trazer em contraponto, que é bem ou mal uma tradição que faz um pouco isso, né? Pega um personagem como Lampião e cria toda uma romantização desse personagem, né? Então, de alguma forma, já tinha o Lampião da tradição do cordel, que era essa aglutinação dos valores, né, de resistência, enfim, o Lampião romântico no qual a gente quer acreditar, né? Sintetiza a luta popular e tal, para se contrapor com esse personagem que também é uma alegoria tremenda da lógica do interesse privado, do capitalismo, do espírito do capitalismo, né? Então, meio que foi, pela essa referência, a gente foi construindo essa linguagem desses dois personagens, criar um encontro entre esses dois, que já é uma coisa da tradição do cordel, né? O encontro de não sei quem com não sei o que lá, e narra esse choque e tal. Aí, uma vez que a gente encontrou o cordel, ficou mais fácil. Foi talvez uma das músicas que a gente sofreu menos para fazer, porque a linha do cordel já deu ali uma tradição, sabe, para você seguir em termos de letra, de divisões, de ritmo.
E aí já fomos embora na música, pô, nordestina e foi. E claro, eu acho que de fato surtiu muito, circulou bastante, porque tinha esse dado curioso, né, de falar do Eike Batista, então já era um título que eu imagino que a pessoa podia se interessar e ver qual é. E a gente fez um videozinho caseiro da gravação, que foi um divisor de águas mesmo, em termos de circulação, assim, pra gente. Tem várias coisas aí, né? Esse vídeo, eu perguntei, vocês falaram que hoje a banda são 6 integrantes, mas vira e mexe vocês estão falando dos colaboradores, né? A galera que junta pra compor, pra fazer arranjo. Esse vídeo mesmo tem uma turma ali cantando, não tem? Tem uma galera sim. ali. Coralzinho. Na gravação, em geral, nas gravações a gente aproveita, né? A vida... Os sonhos são tão limitados ali pela concretude das coisas, mas a gravação é a hora de botar tudo que a gente puder pra dentro. Depois a gente se vira pra como reproduzir isso ao vivo entre 6, né? Porque no final das contas a música que vai circular é isso aí, né? Que tá gravado. Então a gente tenta registrar aí um negócio da maneira que a gente acha mais completa e depois a gente se vira no dia a dia pra tentar correr atrás da música. E os homens tudo de gravata desandaram a fugir. Subiram no urubu de lata e arredaram o pé dali. E até o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, 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 que resistir. O velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, 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 que resistir. Ai, que ai, que ai, que ai, que ai, que ai, que resistir. Ai, que ai, que ai, que ai, que ai, que ai, que resistir. E você sabe que ouvindo mais recentemente de novo e fazendo outra... Lógico que quando vocês gravaram, essa referência não existia, mas depois eu fiquei pensando muito em Bacurau. Pois é, cara. É o mesmo universo, né? Te leva pro mesmo universo. Não, quando eu vi o filme, a Cris não viu ainda, né? Ouviu? Não, cara, não vi, galera. Vai com calma aí. Sem spoilers. Temos que fazer agora uma reflexão sem spoilers. Um desafio. Cara. Vai lá. Não, desliga aqui rapidinho. Valeu. Não, fica aí. Mas de fato, assim, quando eu vi o filme, eu pensei muito enfim, uma coisa alegórica também ali. Pensei bastante, assim, né? Acho que todo mundo, nossos colegas, nossos camaradas que viram também tiveram essa lembrança, assim, foi curioso mesmo, assim, né? As coisas bem distintas, um é o preço, outro é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador. Uma certa celebração do cangaço, né? Pois é. Uma revolta contra o sistema capitalista, enfim, acho que tem um monte de elementos ali que são narrativas parecidas. O choque dessas culturas tradicionais, nessas comunidades tradicionais com a tecnologia, né? Quando, por exemplo, o urubu de lata, né? O urubu de lata pousa. Exatamente, tem essa... Né? E Bacurau também tem referências parecidas. Né? Verdade, E tem aí e tem a proposta, né? Que eu acho que essa música ela é muito genial, assim. Você tem toda a coisa do cordel, do baião, dessa música nordestina, entra um rock pesadíssimo, assim, em determinado momento. E aí tem um momento de tensão, né? Que é quando o Eike faz uma proposta pro Lampião, né? E aí o desfecho é genial. Então, e ela termina, assim, com
de arrepiar, né? Que ai, que resistir. Pô, que essa foi uma sacada, assim, que eu achei. Teve uma feliz. Uma feliz coincidência. Sacada do falir da palavra que permitiu essa jogada. Essa música também cabe falar que ela também é totalmente devedora de Chico Science, né? Ela é puro Chico Science. Tem a música chamada Sangue de Bairro, né? Que é a música em que o Chico Science, que foi trilha sonora do Baile Perfumado, o filme sobre o Lampião, sobre o cangaço, né? E em que ele enumera ali vários cangaceiros, muitos deles a gente estão na nossa enumeração lá também, e era uma música que nos marcou muito, e de alguma forma também, jamais teria existido a música sem essa referência do Chico Science, assim, sabe? Que também acho que é uma grande fonte para mim, para nossas composições aí, até hoje foi uma figura central, assim. Então essa Sangue de Bairro é uma música... O Encontro do Lampião com a Batista é uma derivação da música Sangue de Bairro do Chico Science e Nação Zumbi. Ô Cris, você falou de um top 3 aí, fiquei curioso, você topa... Eu também fiquei curioso, cara. Você topa falar pra gente ou não, você não quer se comprometer? Não, eu falo. Gosto muito de Ciranda. Ciranda é de qual, Tomás? É do Cidades? Não tem nenhum disco, entre safras ali. Eu acho que ela é a que eu mais gosto. Debaixo da terra, no silêncio do chão, onde não é superfície, o olho não enxerga, não. É no fundo do peito, ela tá na espreita, ela espera, mais bonita, mais singela, e vem a chuva clarear, faz a terra estremecer. Tira ela pra dançar, germinar eu quero ver, que já vai chegar, e aí então o olho verá. Árvore que dá um fruto, num processo tão bonito. Do fruto nasce a semente, e assim se repete o ciclo. Ciclo onde o dinheiro é nada, lá quem manda é um mistério. Voz de fora mercenária, inventa semente estéreo. Eu acho que todas elas, né? Já ouço a banda há muito tempo e aí todas elas são maravilhosas. Mas Ciranda tá num lugar bem especial. Eu acho que muito também pela memória afetiva, né? Acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi da banda. Eu lembro do primeiro show que eu fui e aí eu só sabia essa música. E aí eu achei muito irado, assim, quando tocaram. Acho que foi um pouco antes de lançarem o Pedras de Sonhos, que eu acho que é a única música do Pedras de Sonhos que tocou
nesse show foi o Adeus Adeus. E as outras foram mais antigas. E uma outra que eu gosto pra caramba, assim, é Necessidades Básicas também. Que a gente tentou botar ela uma vez no show, conseguiu. Mas é isso, não emplaca muito, aí dá trabalho. E tem que botar as músicas do Memórias do Fogo pra circular nos shows, então... E a terceira? A terceira? Não, acho que vale colocar o Pedras e Sonhos na terceira posição no lugar de outra. A música mesmo em terceiro lugar. O clipe é também de Pedras e Sonhos, traz outros elementos, né? Muito rico. Quando diz lá que a luta da humanidade contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. E no final você tem lá Eldorado dos Carajás, Pinheirinhos, né? E termina Não Esqueceremos Jamais. São outros elementos para além da música, né? Que é riquíssima, tem esses elementos também visuais no clipe. O clipe sempre traz uma terceira camada, né? Bom, convidar todo mundo a escutar o som aí também para materializar essa conversa, né? Uhum. Talvez convenha até começar com uma música para tentar atiçar, né? Certamente. Certamente. Sei lá. E fazer isso, a gente vai estar firme aí. Agora, nesse momento, a gente vai ter uma breve paradinha aí de 2 meses para receber um bebê que tá chegando na banda aí. Coisa boa! E aí, pra dar mais fôlego aí em sentido para nossas vidas aí. Então, fazer uns 2 meses aí de licença total aí pra galera. E aí, logo mais estamos dando um gás. A gente vai... Esse ano a gente tem algumas ideias de seguir, continuar expandindo aí as coisas, né? Participar e sinceramente fazer um convite ou uma intimação para convite, sabe? Para diálogos em relação a iniciativas de luta também, para uma total disposição de todo o material para qualquer tipo de iniciativa, sabe? De troca de ideia, e dizer que a gente está em contato e está totalmente aberto a isso. Queremos chegar junto, trocar com as experiências aí de mobilização, e temos um formato que é um formato acústico, que a gente chama de formato de guerrilha, que é um formato sem depender tanto da parafernália eletroeletrônica, então justamente para estar nesses espaços também, sabe? Que não dispõe de toda aquela tralha toda. Então essa é uma frente importante pra gente e que a gente também circula com elas, e aí a gente vai como der pra ir, sabe? Então é dizer que o interesse é esse, de circular, de fortalecer, de somar, né? Então qualquer diálogo aí possível, qualquer ponta de interesse, é só chegar junto. A gente tá nas redes sociais, tem os contatos todos lá, as músicas estão todas por aí também. A cidade tem isso. Vontade de chorar. Viola da minha vida, viola da minha história, viola da minha terra, viola da
Eu queria fazer outro convite, na real, também. Manda. Que é a quantidade de desdobramentos que saem das músicas é impressionante, sabe? Então, assim como a gente rouba, né, de outros lugares, rouba referência de outras músicas e faz pesquisas, as músicas da banda têm sido pesquisa para outras pessoas também. Então, sempre aparece desenho. A gente tem uma parceria muito bacana com a galera, pelo menos tem agora nos últimos meses, assim, com a galera do teatro, com a galera do circo. Então, acho que vale não emoldurar, né? Que às vezes acontece emoldurar ou enclausurar a obra em algum lugar, a obra artística em algum lugar e não fazer nada a partir dela. Então, acho que vale o convite também para a galera das outras áreas das artes, né? Que não sejam, ou até a galera da música mesmo, de que sempre aparecem algumas coisas que desdobram das músicas que saem da banda, sabe? Que eu acho que isso é um convite muito importante, que eu acho que foi um pouco que a gente conversou aqui durante a entrevista, dessa coisa da propriedade intelectual, né? De que é isso, não é... Se a ideia é circular, eu acho que tem que circular na cabeça e na expressão artística de outras pessoas também. Eu acho que isso é importante. Eu acho que vale deixar claro para quem tivesse dúvidas em relação a isso, que a gente sempre acha bacana, assim, achar essas obras de arte maravilhosas que a gente vê por aí, assim. A árvore quando é cortada chora e sofre de tal maneira, pois vê que o machado que sangra o seu tronco também é feito de madeira. Reinador. A gente é que agradece, cara. Pra gente são raros essas oportunidades, inclusive de trocar e da gente bem ou mal ter que também refletir sobre, né, aquilo que a gente tá fazendo, que é uma coisa que ajuda a organizar a cabeça. Então, e assim, uma iniciativa afim como é aqui o Chutando a Escada, pra gente é uma satisfação, cara, fazer esse convite aí pra todo mundo, e quem puder ajudar também a disseminar, a passar adiante. E são tantos parceiros que estão juntos aí na correria, né, que queriam poder também falar por eles e evocar todos eles. Deixo aqui um abraço especial como a Cris mencionou aí, para os companheiros e camaradas lá de São Paulo, dos teatros de grupo, que foi um contato que abriu pra gente todo um mundo de possibilidade de reflexão sobre a arte e política, sabe? Os irmãos da trupe Lona Preta, que bagunçaram a nossa cabeça aí, né? Quero mandar com quem a gente deseja trocar, uns camaradas lá da editora Trunca, de poesia de luta latino-americana, o Golondrina Ferreira, poetisa do Rio, operária de Porto Alegre, Lucas Bronzato, poeta de São Paulo, Jeff Vasques, são os amigos do Estudos de Cena, outro grupo de teatro. Foi uma galera que a gente começou encontrou pares, uma galera do teatro de São Paulo, da poesia, e com quem a gente está muito empolgado em construir coisas juntos também e fazer. Então, eu queria mandar um abraço para eles e para outros que a gente certamente se esqueceu aqui. Olha aí, ó, já vamos tomar nota aqui, conhecer o trabalho dessa galera. Já tem uma galera que aí. Daqui a pouco já vamos estar conversando com mais gente aqui também. Queria, de novo, super agradecer a presença, o tempo de vocês, Cris, Tomás. E sempre que tiver alguma coisa para divulgar, que tiver show, que tiver lançamento, o espaço aqui é de vocês, é de quem está fazendo ativismo, resistência. É só falar aqui, podem contar com a gente também. Eu queria dizer que queria primeiro agradecer imensamente mais uma vez o tempo de vocês e também o trabalho de vocês. Dizer que, assim, pra mim o Effecto é um alívio pra alma, né? Eu acho que o Effecto é presença obrigatória em qualquer playlist aí pra suportar o ano de 2020. As letras, as melodias, os arranjos e agora as pessoas, né, que a gente pôde conhecer.
tudo em El Efecto, é a mais absoluta resistência. E obrigado, gente. Vocês são demais. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que tem cor, a mão que sangrou no tambor de tanto tocar. Tocar pro senhor, tocar pro senhor, tocar pra cima, tocar pra cima. De que lado que eu tô? De que lado cê tá? Nessa dança. Reinador, 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 a maré tá subindo. Eu tava dormindo, nuvem negra trovejou. Levantar meu povo, foi assim que ela falou. A mágoa se fez pranto, em água se transformou. As águas foi cair, feito lágrima de amor. Levanta meu povo, cativeiro acabou. Negra me acordou. Nada, se tu quisesse paz, ia querer também a liberdade, mas tu treme só de pensar. Tu prefere o controle dos corpos. Se quisesse paz, ia querer também ficar em silêncio, mas tu é tiro, é porrada e é bomba, é tanque de guerra na praça. Tu quer calar o outro, pra tua voz se destacar ainda mais. Tu quer ter mais que o outro, às custas do outro, e quer que o outro não reclame. A tua paz, doutor, é pisar no de baixo e não ouvir o grito. Quer paz porra nenhuma, tu só não quer ser incomodado. Tu quer a ordem, então tapete muito limpo sobre um mar de sangue no assoalho. Tu quer instaurar o caos pra inventar a pílula da salvação. Tu quer os peitos comprimidos pra melhor vender, comprimidos pra dor. Mas deixa eu te falar uma coisa. O povo, essa massa que tu olha e não vê cara, essa força que arrepia quando chega na central às 6 da tarde. O povo foi forjado no caos. Diz pra mim
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.